Olá, caros irmãos, vamos realizar mais uma vez o nosso estudo com o Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos inicialmente agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao nosso Mestre Jesus pela doutrina maravilhosa que Ele nos deu, pelas suas orientações, pela luz que Ele trouxe para os nossos caminhos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 14, Honrai a vosso pai e vossa mãe. Numa vez anterior nós estudamos uma parte de piedade filial e hoje nós vamos estudar quem é minha mãe e quem são meus irmãos e também a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, nós convidamos vocês que peguem o seu próprio livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que acompanhem essa leitura e que possamos fazer comentários que sejam elucidativos de dúvidas e que todos possam entender com mais firmeza, com mais propriedade os conceitos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos iniciar, capítulo 14, vamos iniciar agora no item 5. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então esse trecho que nós estamos mencionando agora, ele aparece no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículos 20, 21, 31 e 35. E no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Então é uma citação que fala justamente sobre a família. E é um texto que muitos acham até que é polêmico, né? Muitas pessoas não conseguem compreender como Jesus, que era o exemplo de amor, né? De amor a todos, amor aos irmãos, amor até aos inimigos, nesse momento como que tendo que renegado a sua mãe e aos seus irmãos. Nós justamente vamos estudar então esse trecho para que possamos compreendê-lo melhor. No item 6, estão colocadas as seguintes orientações dos Espíritos. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta sequência é rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Então, justamente os espíritos abordam essas interpretações que são dadas, né, às palavras de Jesus, que aparentemente contrastam, né, com toda a sua doutrina de amor e de caridade. Mas nós temos que entender que havia uma lógica naquilo que Jesus nesse momento estava falando. E nós vamos em seguida no texto ver justamente o que exatamente Jesus
queria nos mostrar com essas palavras. Jesus, ele tem uma doutrina que é coerente, né? As palavras de Jesus eram todas elas apoiadas pela lei de Deus, pela lei de amor e caridade. Não havia nenhuma coisa que Jesus falasse que seria contradição. Apenas há necessidade de que nós possamos entendê-las. E se algumas vezes, algumas palavras podem nos parecer que são estranhas, que não são de acordo com a doutrina do Mestre, temos que entender que Jesus mesmo não deixou nada escrito, né? Jesus, ele pronunciou os seus ensinamentos tudo de forma verbal, e algumas pessoas que tomaram as anotações e que mais tarde chegaram ao ponto de publicar o Evangelho. Isso há 2000 anos atrás. Então vocês imaginem, né? Em 2000 anos, quantas vezes em que houve tradução de língua para língua, e cada vez que há uma tradução, há também a interpretação daquele que faz a tradução. E nessas mudanças, às vezes até de sentido das coisas, né? A parte também da evolução cultural, algumas palavras que têm um significado no momento, depois passam a ter outros significados. Então tudo isso às vezes colabora para que o sentido das palavras como que se confundam, como que se percam. E o que é pior, às vezes até podem haver citações colocadas como de Jesus e que ele não as teria pronunciado exatamente como aparecem hoje. Mas isso são só alertas que nós temos que pensar toda vez que nos depararmos com alguma coisa na mensagem de Jesus que parecer que seja inconsistente com o resto da sua doutrina. Então, continuando o nosso estudo, no item 7, os Espíritos nos esclarecem assim: causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão, tinham por excêntrico seu proceder, e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhavam, até certo ponto, das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. João diz positivamente, no capítulo 7, versículo 5, que eles não lhe davam crédito. Então, os Espíritos estão nos alertando aqui de uma particularidade, justamente do relacionamento de Jesus com seus irmãos consanguíneos, né? Filhos também de Maria e José. Então, Jesus tinha irmãos. Essa já é uma primeira coisa que algumas pessoas às vezes ficam assim espantados com isso. Mas Maria e José procriaram outras crianças depois de Jesus, e esses irmãos não seguiam, né, a mesma linha de raciocínio de Jesus, não sequer o entendiam, né? Não tinham condições de compreender a sua missão, a sua dedicação às coisas de Deus e a missão que Deus lhe tinha passado. Então, por isso, eles, por não compreender, também não aceitavam muito. Então, são poucas as citações que existem no Evangelho à família, né, consanguínea de Jesus. Pouco se fala dos seus irmãos, e esse momento em que se fala mostra que os irmãos até o tratavam mais como um estranho do que como um irmão. Então, isso é apenas para que nós possamos entender como era, né, esse relacionamento de Jesus com o restante da sua família. Continuando a leitura, os Espíritos nos indicam: quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que ele tenha nunca seguido os ensinos,
nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para as suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele, nenhuma ocasião desprezava de dar o ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada da sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, os Espíritos nos chamam a atenção que mesmo a mãe de Jesus, que todos nós veneramos, como exemplo de dedicação, o exemplo do amor maternal, ela também não como que seguia Jesus na sua missão. Ela se mantinha afastada, cuidando da sua família, cuidando dos seus outros filhos, do seu marido, e ela não tinha assim uma atuação, não tinha uma presença atuante junto aos seus discípulos que pudessem dizer que ela o seguia na sua missão. Então, todo o exemplo que nós temos de Maria em relação a Jesus era o exemplo da mãe, Sempre uma mãe dedicada, uma mãe amorosa, uma mãe que enfrentava qualquer dificuldade para o bem do seu filho, mesmo que não compreendesse exatamente a sua missão. Então, os Espíritos nos fazem esse alerta quanto aos irmãos e quanto à mãe de Jesus, esse relacionamento, para que nós entendamos aquelas palavras iniciais em que parece que Jesus os repudia. Mas isso não é exatamente assim. Porque Jesus, aquele que nos ensinou que nós devemos seguir a lei de Deus que está lá, honrai a vosso pai e a vossa mãe, ele não poderia ter essa contradição. Então, na verdade, naquele momento em que Jesus estava ali reunido com seus discípulos, apareceu uma oportunidade para que Jesus passasse um outro ensinamento aos seus discípulos. E ele aproveitou a chegada dos seus entes, de consanguinidade, sua mãe, seus irmãos, para passar mais uma lição aos seus discípulos, justamente mostrar a diferença que existe entre a parentela, ou seja, os seus parentes parentela corporal, aqueles parentes do mesmo sangue, e a parentela espiritual, aqueles que são que têm coisas em comum, que têm afinidades pelo ponto de vista espiritual. Então, esse foi a oportunidade que Jesus encontrou para passar esse conhecimento, e que os Espíritos nos mostram logo adiante no item 8 do Evangelho, em que fala a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, assim está escrito no Evangelho: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Então, nesse ponto, os Espíritos nos esclarecem justamente que os laços de sangue, o fato de ser filho de um pai, de uma mãe, ou de ser irmão, filho de um mesmo pai e de uma mesma mãe, não quer dizer que haja uma ligação afetiva, uma ligação de entendimento entre os espíritos. Nós vamos ter que raciocinar de que existe todo um planejamento, nas reencarnações. Então, nós espíritas que estudamos a doutrina, que sabemos que existe a pluralidade das existências, nós sabemos que a cada reencarnação nós temos uma programação, um planejamento dessa encarnação, e que muitas vezes
aquele planejamento nos direciona para um ambiente onde nós vamos lidar com espíritos em que, na verdade, não há afinidade entre si. Porém, por uma missão ou então por uma expiação, esses espíritos estarão juntos para que possam efetivamente contribuir uns para a evolução dos outros, todos juntos, contribuindo todos através do amor, através das experiências, do perdão, podendo progredir. Então, essa é a explicação que os espíritos nos passam. Seguindo a nossa leitura, está dito assim: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida eterna. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que a eles serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, isso está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item número 13. Depois, quem puder dar uma olhadinha lá para reforçar a ideia. Mas então, meus irmãos, aí justamente os Espíritos abordam essa temática de que aqueles seres que se encarnam numa família nem sempre o fazem por afinidade. Não quer dizer que haja afinidade. Muitas vezes acontece isso, os espíritos se agrupam por afinidade para se auxiliarem uns aos outros, mas às vezes é exatamente o oposto, né? Os espíritos acabam passando a pertencer a uma determinada família aqui no plano terrestre, e às vezes há laços justamente de antagonismo entre eles, há verdadeiros ódios, há históricos em vidas passadas de desgraças, de rancores, de ódios, que precisam ser sublimados, que precisam ser superados. E justamente aí a providência divina traz, através das reencarnações, juntos esses espíritos, as oportunidades que temos. E é por isso, inclusive, os espíritos falam aqui, que muitas vezes se encontra pessoas estranhas ao grupo familiar, em que você tem grande afinidade com eles, porque são espíritos simpáticos, que já se encontraram em outras vidas e que têm coisas comuns, têm pensamentos, têm sentimentos, têm sensações que os aproximam. Enquanto que, às vezes, numa mesma família, nós vemos, às vezes, antagonismos profundos, terríveis, entre pais e filhos, entre irmãos, né? que mais se odeiam do que se amam, e que estão ali juntos, mais das vezes, para justamente ter uma oportunidade de se reconciliarem. Então, somente o Espiritismo, através dos conceitos que nos apresentaram os Espíritos, explica o porquê isso acontece e porquê isso é uma oportunidade para os Espíritos. Então, os Espíritos esclarecem ainda mais. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações na alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual.
Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços de espírito. Pois todo aquele que fez a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então vejam que coisa interessante. As famílias por laços espirituais, os espíritos nos dizem que são famílias que se perpetuam no mundo dos espíritos, inclusive através de várias migrações da alma, ou seja, em várias e várias encarnações, aqueles espíritos estão sempre se unindo, se auxiliando, muitas vezes encarnando juntos, né? Muitas das famílias que nós temos aqui já atuam no orbe terrestre como família há várias e várias encarnações, para que todos juntos possam prosperar, possam evoluir e possam chegar ao conhecimento e à prática da verdade, da caridade e do amor. Porém, há essas famílias que são de espíritos dissonantes uns dos outros, que se agrupam por necessidade, por programação, para que haja uma reconciliação, haja um acerto, né, de superação nos programas do passado, e que muitas vezes não suportam nem terminar uma existência aqui no plano terrestre juntos. Quantas famílias nós temos por aí que se dissolvem, que cada um vai para o seu canto, irmão que não conhece mais o paradeiro do seu irmão, pais que não sabem de seus filhos, filhos que não sabem de seus pais. Então tem muitas dessas famílias que já se dissolvem aqui no próprio plano terrestre. Outros que desencarnam, e quando desencarnam no mundo espiritual vão para situações completamente diferentes e não se encontram. Então esse é um ponto também interessante. Muitos espíritas pensam que ao desencarnarem imediatamente serão recebidos por todos os seus parentes, né, todos os seus amigos, e ele recepcionando quando chegar no mundo espiritual. Isso acontece, né, mais das vezes com espíritos que reuniram, né, um grupo de afinidades muito grande no mundo espiritual. Mas há também casos daqueles que ao chegarem no mundo espiritual se veem sós, que não conseguem encontrar nem filhos, nem irmãos, nem pais, nem cônjuges, porque estão em realidades completamente diferentes. Isso está muito elucidado, está bem mostrado no filme Nosso Lar, né? Quem viu o filme Nosso Lar tem a oportunidade de ver, por exemplo, André Luiz em relação à sua mãe. André Luiz estava ansioso por encontrá-la, e sua mãe, que era um espírito mais evoluído do que André, estava num outro plano, né? E que para ir até André teve que haver uma preparação, tanto da parte dela como que André também se tornasse mais receptivo. E ela teve que se preparar para descer do plano mais evoluído que ela estava para o plano onde André estava. E André, inclusive, pergunta a ela: e meu pai? Eu não vejo meu pai, a senhora viu meu pai onde ele está? E ela, né, falou para André: seu pai está num umbral, né? Dessa maneira, ele está num plano inferior, num plano ainda de sofrimento, e que ela constantemente vai visitá-lo, porém ele não tem consciência, ele não consegue ter consciência da presença dela. Então é uma família, uma mãe, um pai e um filho, e que se encontram separados na espiritualidade por suas próprias características. Então isso é uma coisa interessante que nós temos que entender e nos preparar, inclusive, para elucidar aos companheiros que tiverem algumas dúvidas nesse sentido, e a nós próprios também, né? E para finalizar o texto que nós estamos estudando, tem a última parte em que os Espíritos dizem assim: a hostilidade que lhe moviam seus irmãos, no caso os irmãos de Jesus, se acha claramente expressa em que a narração de Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, ou seja, de aprisionar o Mestre, sob o pretexto de que este perdera o Espírito. Nós poderíamos dizer perdera o juízo, né, se fosse na linguagem de hoje. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual:
eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Então, justamente, um aspecto a mais, ilustrando o que nós havíamos comentado, que mostra que a hostilidade dos irmãos de Jesus para com ele era tanta que, nesse momento, na verdade, eles foram ali com intenção de aprisioná-lo, né? de detê-lo, porque julgavam que ele tinha perdido o juízo. E Jesus era consciente disso, tanto que ele se mantinha, na maior parte das vezes, afastado, inclusive, da sua casa, a casa de seu pai, de sua mãe, de seus irmãos. E vocês vejam que a coisa agora parece que faz um sentido, quando nós entendemos essa mensagem que Jesus passou para os discípulos. Faz o sentido de nos alertar para as diferenças de uma família corporal, de uma família espiritual. Então, meus irmãos, vamos aproveitar esse conhecimento para que nós possamos fortalecer os nossos laços, né? Os nossos laços fraternos, os nossos laços de amizade com os irmãos. Todos os seres da humanidade são irmãos, todos são filhos do mesmo Pai. Assim Jesus nos chamava. Jesus não nos chamava de súditos, nem de servos, nem de criaturas, nem de outro nome, a não ser irmãos. Todos nós somos irmãos perante Deus. E essa vamos dizer assim, é a máxima que nós temos, inclusive de humildade. Não existe um maior do que o outro. Todos são irmãos, apenas em graus diferentes de evolução. Então, se nós pudermos, na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas ações, olharmos para todos como uma grande família espiritual, nós com certeza viveremos bem. Imagine se todos os homens se tratassem como irmãos. Então não haveriam guerras, não haveriam dissensões, não haveriam disputas por regiões, por poderes, não haveriam disputas pelas coisas materiais que há no mundo, porque todos, como irmãos, poderiam repartir as riquezas que há no nosso mundo, riquezas estas que nos foram dadas por Deus, para que toda a humanidade pudesse prosperar. Então, que o amor do Cristo possa nos iluminar no nosso caminho e que possamos entender cada vez mais que todos fazemos parte de uma grande família espiritual e que a paz esteja com todos. Que assim seja.